Fala galera, voltei! Como sabem, desde o final de Fire Force eu já estava esperando o anunciamento do autor de Fire Force, porque ele falou que iria lançar uma mensagem final junto com o fim da obra. Mas aí a gente viu o que aconteceu. Quando ele terminou a obra, meio que ele se escondeu por causa que ele deixou um monte de ponta solta. Todo mundo ficou fazendo perguntas e ele meio que... eu vou deixar as coisas se acalmarem primeiro. Deixando todo o trabalho nas mãos dos canais de teoria e ficou lá curtindo suas férias, agora que ele não tinha que se preocupar com mais nada. Aí demorou, mas finalmente ele veio, foi pro Twitter e decidiu começar a falar com o pessoal de novo. Falando nisso, eu vou deixar aí o Twitter do autor para quem quiser. Bom, mas antes de irmos direto para o ponto principal, que são as mensagens que o autor deixou no Twitter sobre essa possível continuação da obra, uma coisa precisa ser deixada clara, porque muita gente ficou escutando boato, muita gente entrou em site, mas não pegou a informação completa, e aí ficou meio confusa porque tá com a ideia de que o Atsuhi se aposentou. Mas para esse pessoal, ele não se aposentou, gente, calma. O que acontece? Quando eu estava lançando um dos volumes de Fire Force, o Atsuhi foi no Twitter e meio que ele deu umas reclamações. Tipo, eu não tô gostando muito desse tipo de novo lançamento semanal. Sinto que tá muito difícil me adequar à carga de trabalho. Os prazos estão muito apertados. É muito complicado acompanhar os prazos. E faz sentido. Para alguém que fazia obras tipo Soul Eater ou Soul Eater Not ou B, aquele It lá, que eram lançados mensalmente, ou seja, um capítulo por mês, ir do nada para uma obra semanal onde tinha que ter capítulo novo toda semana deve ser realmente bem difícil. E aí chegou no momento em que ele simplesmente não conseguiu mais aguentar, que foi quando ele fez o anúncio de que talvez depois que eu acabar Fire Force eu vou dar uma parada. Só que aí os sites da internet não são nem um pouco burro e sabem o que chamaria mais atenção. Atsuhi Okubo vai parar após o fim de Fire Force, ou Atsuhi Okubo vai se aposentar após o fim de Fire Force. Sério, o cara em nenhum lugar, em nenhum dos anunciamentos dele falou que iria se aposentar. Mas os sites, querendo aumentar a notícia, botaram esse título assim para chamar mais atenção. Então não, embora ele tenha falado e até confirmado nesses novos twitters que ele queria dar uma parada para poder descansar, ele nunca falou que iria se aposentar, nunca mais iria fazer uma obra nova nem nada do tipo. Foda é que com esse novo Twitter aí, muitos dos sites que acabaram falando, ele vai se aposentar, colocaram, ele mudou de ideia, Fácil assim, tá ligado? O cara já tava com a aposentadoria na mão, mas aí não, ele mudou de ideia. Hashtag sempre confie em sites, nunca vá atrás das fontes. Só brincadeira, velho, não faça isso não. Mas com isso eu espero que você tenha entendido. Não, o Atsuhi Okubo não se aposentou. Sim, ele falou que não gostou de trabalhar com a obra lançada semanalmente e queria dar uma parada para poder descansar. Mas se você quer saber se ele usou esse tempo, desde o fim da obra até o anunciamento, para poder descansar, usou nada, ele usou esse tempo para poder evitar a guerra, a confusão e o fuzuê que tava com o final. E também para poder jogar um joguinho que ele vive postando no Twitter, sério, o que é que tem de mais naquele jogo? Bom, mas agora sim, vamos falar sobre os Twitters e as notícias que temos. Primeiro de todos, e um dos mais importantes, com certeza é o anunciamento de que sim, teremos uma terceira temporada de Fire Force, ela já está confirmada e já está em produção. O autor até fez essa arte aí para comemorar a terceira temporada, e ele todo engraçadão falou que já tinha sido iniciada a produção dessa nova temporada desde o final do mangá. Mas falou que aguardou o anunciamento até agora para poder anunciar junto com o lançamento do volume final do mangá no Japão. Hashtag acredito, Atsuhi. Acredito. Não é porque o pessoal ia cair matando, cheio de perguntas em cima de você, não. Depois dele anunciar isso no Twitter, saiu na Animes News Network, no Twitter da obra oficial. Então, basicamente, só tava realmente esperando o autor confirmar, pro resto do pessoal tudo confirmar também. Mas, embora já esteja em produção, ainda não foi anunciado nada do estúdio, se vai continuar tudo a mesma coisa, mas eu acredito que sim, até porque senão eles já teriam anunciado alguma mudança. Mas uma coisa que eu realmente esperava que ele falasse era se essa temporada agora vai adaptar todo o mangá ou se não só vai adaptar alguns arcos. Isso porque, se considerarmos as outras duas temporadas do anime,
A primeira temporada pegou uns 8 arcos da história e a segunda também pegou 8, mais ou menos, ou 7. E como faltaria só 10, eu imaginei que poderiam fazer a adaptação do resto do material todo só em uma temporada, considerando que seja o mesmo número de episódios que as outras duas, algo tipo 26. Se fosse 32 também eu não reclamaria. Bom, mas o que a gente pode fazer é esperar chegar mais perto do lançamento do anime e esperar ver se eles vão fazer mais anunciamentos, pra aí sim ter certeza se vão ou não adaptar toda a obra nessa última temporada. Pra mim, adaptando ou não adaptando vai ser bom de mesmo jeito, porque adaptando eu sei que vai ficar bom comparando com as outras duas temporadas, e se não adaptar, melhor ainda, porque aí vão dar mais destaque para lutas como a do Arthur versus o Dragon, e aí vai ficar melhor ainda também. Bom, mas esse foi um dos twitters do autor. O outro foi agradecendo a todos os outros atores pela despedida que fizeram à obra de Fire Force. Sim, porque vários outros autores da revista decidiram fazer uma despedida especial para a obra, que já estava dando adeus, e fizeram várias artes diferentes da obra, o que eu achei da hora pra caramba. Eu só de olho não consegui dizer qual autor fez qual arte, mas notei que tem um ali do autor de Tokyo Revenger. Se você sabe qual autor fez o que dessas artes aí, comenta aí embaixo que eu quero muito saber. Principalmente uns aí que fizeram essas artes da Maki que ficaram tão legal que eu vou ver a obra dele só por causa dessa arte aí mesmo. Mas foi finalmente com o terceiro Twitter dele que finalmente ele abordou o assunto que todo mundo queria saber, sobre uma nova obra do autor. E foi quando ele admitiu que o editor dele já estava conversando com ele sobre uma nova obra, principalmente motivada pelo sucesso que Fire Force fez. E que sim, aquele último capítulo do mangá, aquela última página onde tem toda aquela historinha dele escrevendo o último capítulo, aí o editor chega para falar algo, e aí temos a notícia de que fique de olho em novos trabalhos de Atsuhiro Kubo. Foi uma confirmação dele de que sim, ele e o autor estavam prevendo criar uma nova obra. Mas aí ele pegou e escreveu algo curioso que foi: mas se vocês realmente estão interessados no mundo de alma, que eu acabei criando quando introduzi o mundo de Fire Force como o prequel, ou seja, o passado de Soul Eater, a recomendação que eu faço é que vocês olhem a obra que a minha assistente ou ajudante, não sei bem como deveria ser a tradução disso, está escrevendo. Eu acho que ajudante seria a melhor tradução. Após twittar isso, saiu a confirmação na Weekly Shonen Jump número 13, onde no capítulo final ele simplesmente colocou lá que a nova obra da assistente dele seria a sucessora de Fire Force na revista. Dito e feito, a obra da assistente dele pegou o lugar de Fire Force, está sendo lançada, e com um Twitter desse ninguém conseguiu aguentar, e em vários lugares diferentes começou a sair a nova teoria que encaixava essa nova obra como membro o universo que o próprio autor criou. A obra seria Gakishi Akuta. É sério, se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai ver um monte de vídeos, ou então no Reddit, pessoal falando que essa nova obra faz parte do universo de Fire Force Soul Eater. Pra complicar ainda mais a situação, eles têm realmente provas, tipo os twitters que o autor saiu mandando, as artes que ele saiu fazendo, e alguns pronunciamentos da autora dessa obra, que seria a Kei Urana, que é a assistente do Atsuhiro Kubo. Algo foda é que no tempo que eu tava fazendo a teoria do Soul Eater e Fire Force, junto com o pessoal, todo mundo via aqueles posts, aqueles vídeos e falava, loucura, cara, loucura. Mas aí agora, hoje em dia, que a teoria foi confirmada, todo mundo vê o autor falando, eita, nós, é conexão. Bom, mas vamos logo botar o X da questão e terminar logo isso de uma vez. O X da questão é que o autor, depois de fazer todos esses twitters falando sobre essa nova obra da assistente dele, ele afirmou que sim, ele planejava fazer uma nova obra, mas ele também falou que não é pra vocês ficarem ansiosos esperando, porque ele vai ter o tempo dele pra descansar e decidir se iria mesmo botar esse plano em prática e começar a nova obra. Ele também falou que se no final ele decidir que vai fazer, não esperem outra obra semanal, porque ele não aguenta esse prazo. E novamente, para não ficarem apenas pensando na nova obra dele, ele recomendou que leiam a obra da assistente. Bom, mas em maioria foi isso tudo que ele acabou tweetando e confirmando para nós e anunciando também. Além disso, ele também fez alguns outros posts, mas não foi anúncio nem nada. Algumas coisas bem peculiares que você pode sim usar em teoria. Algumas delas eu fiquei olhando, falando,
olha só, do jeito que você colocou aqui, você basicamente tá me dizendo que esse pessoal aqui é ancestral desse pessoal aqui. Mas pra isso eu vou deixar pra outro vídeo de teoria. Esse aqui era mais trazendo os anúncios e tal, e também pra falar pra vocês sobre essa nova obra. Sim, é uma obra que o autor recomenda, então eu vou dar uma olhada. Ele não confirmou se ela faz ou não parte do universo, mas deixou de um jeito que parecia que era. Não sei se eu vou apoiar a teoria, porque ainda não li a obra tal, mas saibam que já existe a teoria por aí. E que a terceira temporada foi confirmada, vai ser dublada também, já é óbvio, as outras duas foram. E também que o autor não se aposentou. Além disso, outra notícia que eu também queria trazer e comentar é que Chainsaw Man vai sair esse ano, junto com a dublagem. Pois é, um assunto totalmente aleatório, mas eu tava olhando os anúncios, por que não? Mas era só isso mesmo, espero que tenham curtido o vídeo, espero que tenham gostado das notícias. Vamos aguardar ansiosamente a luta do Arthur versus o Dragon ser animada lindamente. Mas era só isso, valeu, falou... Foi! Não se esqueça de comentar aí se vai ler a nova obra.